Alô galera, eu sou o Durval e hoje eu vim aqui para contar um pouquinho de história para vocês, tá bom? Eu tenho ido em muitos programas aí e o pessoal tem me perguntado e o público então, né, quer saber de mais detalhes sobre a nossa vida. Então eu vim aqui hoje para estar pessoalmente com vocês para contar um pouco dessa história. Fique aí comigo nas minhas redes sociais que você vai descobrir um monte de coisa boa da nossa vida artística. Vou com vocês. O Durval e Davi veio quando ainda não era Durval e Davi, né? Eu vou explicar melhor isso. A gente é da cidade de Goianésia, estado de Goiás, e a gente cantava muito em festivais, no cinema, Cine Arco-Íris, em Goianésia, fazia muitos festivais de auditório, e a gente cantava em todos eles nas domingueiras em Goianésia. E tinha a cidade de Rialma do lado, que tinha a rádio. Na região era a única da cidade que tinha rádio e a gente fazia as domingueiras de show lá cantando ao vivo e participava de alguns festivais, né? E num desses festivais foi a nossa vinda para São Paulo. Nós ganhamos um festival que foi promovido pela Prefeitura Municipal e teve como júris, né, o compositor Luiz de Castro e a dupla Vieira e Verinha. E o prêmio era 200 mil cruzeiros na época, não se faz ideia quanto era isso hoje, né? Mas era uma grana boa. E o direito de o passe para gravar um disco em São Paulo, que é o sonho de toda pessoa que canta, né? Principalmente para a época, quando a dificuldade era maior, né? E nós ganhamos do festival. Para vocês terem uma ideia, a gente era tão criança que o Davi tocava violão e eu ainda não tocava ainda, né? E tinha que baixar todo o pedestal e botar o Davi em cima de um banquinho para poder alcançar o microfone. E foi a nossa primeira grande conquista. Ganhamos o festival, no meio de 60 duplas nós ganhamos o festival. Um ano depois foram buscar nós em Goianésia, viemos para São Paulo com a missão de gravar esse primeiro disco, né, que ia ser feito pela gravadora RCA. Chegamos em São Paulo, fizemos teste na gravadora, passou tranquilo, tiramos a nossa primeira carteirinha de ordem dos músicos, né? Isso em 1972. Vocês pensam que faz tempo, né? Mas na verdade faz tempo. E de lá começou nossa vida. Nós não conseguimos gravar aquele disco no RCA, por alguns problemas, né, particulares. E nós conseguimos então gravar na Continental um ano depois. Foi muito bacana essa realização, o primeiro disco da nossa vida. Foi um disco que teve um destaque muito grande. Até então, aí nós fomos entregues na mão do Sebastião Aurélio, que passou a ser nosso compositor, nosso empresário da época, né, o cara que lançou a gente. E nós gravamos o disco e a dupla não tinha nome. E para lançar o disco, e vamos arrumar o nome. Então, foi feito na Rádio 9 de Julho uma pesquisa. O povo ligava, o povo escreveu uma cartinha sugerindo nomes. Mas veio nomes que vocês não fazem ideia. Pedro Pedrinha, Joãozinho Juazeiro, Casinha e Serrinha, mas veio um monte, né? E aí nós recebemos um montante de mais de 5 mil cartas. Impressionante, né? Mas a expectativa era muito grande em torno a essa dupla. Então nós tínhamos o pseudônimo dos Dois Goianos e o primeiro disco foi lançado com esse nome, Os Dois Goianos, e não tinha nome ainda a dupla. Então em uma reunião com a gravadora, estava nós, o empresário Milton Rodrigues, que era o grande nome da época, né? Milton Rodrigues, alguns outros artistas lá da época, né? E cada um deu uma sugestão de nome, uma relação de nomes, e a gente achou lá então, no primeira seleção de nomes, 2 nomes bíblicos, Saul e Davi. E de tantos outros nomes que tinha nessa seleção, lá embaixo tinha Daniel e Durval. E então a gente mesmo sugeriu que tal tirar o Daniel do Durval do Daniel e colocar junto com o Davi, Saul e Davi. E todo mundo achou legal, né? Soou bem. Aí na próxima remessa do lançamento disso, já saiu Os Dois Goianos e na capa Davi e Durval. Esse foi o primeiro disco, teve uma repercussão muito boa, vendeu muito, e é onde colocou o Durval e Davi no mercado, né? Essa música quase recebeu o disco de ouro, com a música Minha Mãe é uma Santa e Buscando a Felicidade, que eram 2 clássicos na época, né? Com Jacó Jacozinho e outro com Liu Léo. E nós regravamos e foram sucesso do começo da história do Durval e Davi.
Depois gravamos o segundo, em 73, nós gravamos o segundo disco, em 74 aliás, gravamos o segundo disco, que foi muito bem, não foi tanto quanto, mas foi muito bem, mas o grande sucesso mesmo veio em 75, no terceiro LP, Minha Mãe é uma Santa, uma obra-prima do nosso inesquecível Goiá, onde veio o primeiro disco de ouro, que o Durval e Davi foi vendido então quase 300 mil discos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais novidade, com mais história para você. Espera um pouquinho só.